Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo Leite. Hoje é dia de festa, meu amigo. 100 semanas no ar. Rodrigo, você acreditava nisso, cara? Chega, primeiro boa noite a todos e agradecer que o Renan dessa vez não me deixou com o microfone desligado, né? Mas, cara, a gente nem pensou nisso, né, Chega? A ideia eram 16 semanas e as 16 depois viraram 32 e de cara viraram 64 e depois a gente parou até de contar por esses blocos de 16, porque agora a gente tem a ideia de manter essa sequência e 100 é só o início, né? Não vejo a hora da gente estar comemorando a edição número 1000. E graças ao professor Ramalho, doutor Raul Canal, Universidade Corporativa da Anadem, que apoiou essa ideia desde a primeira edição, então estão conosco nessas 100 edições. Tenho aqui uma notícia em primeira mão para vocês, um modelo parecido com esse vai migrar para a TV aberta, nosso programa vai ser aos sábados no SBT. Isso nasceu a ideia deste projeto, como nós fomos convidados porque alguém viu o modelo interativo que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Cara, esse negócio de falar sobre assuntos complexos é muito divertido. Hoje, nós temos um mega titã que é diretor, na verdade, ele é o CEO, ele tem uma super corretora aqui no estado de São Paulo e é um dos representantes da Anadem aqui no estado de São Paulo. Então, é uma honra contar com nosso amigo Marcelo Ferreira, o titã convidado da noite. Seja muito bem-vindo, Marcelo, que tem acompanhado a gente, tem feito muitos comentários, então era mais do que merecido você estar nessa edição comemorativa. Seja bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Chega. Boa noite, doutor Rodrigo, tudo jóia? Para mim é um prazer enorme, eu fiquei muito honrado com o convite e não tem como não acompanhar, né, Chiga? A gente está... É sempre tão atual tudo que você traz, tem muita sinergia com o nosso dia a dia, então chega a ser mesmo uma obrigação nossa estar junto aí, porque quem não acompanha realmente está perdendo, isso é fato. A gente fala que nosso canal aqui é um MBA em pílulas. Você tem Exatamente. Pílulas de 5 minutos e tem pílulas semanais de 1 hora. Quem reclama que não tem dinheiro para investir na própria formação, ainda mais em assuntos de gestão, de estratégia, de saúde, realmente ainda não conhece o nosso canal. Então, exatamente, não tem como, não pode mais arrumar, não pode mais ter aquela vida de coadjuvante, né? Exatamente, a gente está falando de protagonista, mas também tem os coadjuvantes. Então, assim, só é coadjuvante realmente hoje quem quer. E uma coisa interessante, né? Não tem erro, nem é errado você querer ser coadjuvante. Tem gente que não gosta mesmo de estar na ponta, de ser o rosto, mas se você tem essa vontade, você encontra aqui. O que é mais interessante, né, Marcelo? Você que acompanha a gente esse tempo todo, sempre comentando ali, um titã participando conosco nos comentários, a oportunidade que você tem de ver as ações práticas. Porque o Chica fala do MBA em pílulas, MBA é muito legal. Todo mundo tem uma opção de livro, lê uma opção de livro, lê uma opção de artigo. E na hora de colocar isso em prática? E aqui é a vida mostrada no dia a dia, como é que é, com dificuldade, com simplicidade. Isso que é o interessante do programa, né? Exatamente. Eu particularmente falo com pessoas 7 dias por semana, né? E eu conheço vários protagonistas, eu e o Chega temos amigos em comum aí, o próprio Raul Canal é um ponto fora da curva, o professor Ramalho que está aqui com a gente, e aí você fica se perguntando, né, o que essas pessoas têm de diferente que as tornam tão especiais, né? E exatamente é tudo aquilo que leva a pessoa a ser protagonista, porque nem todo protagonista, né, são raras exceções, nasce protagonista. Se você pegar, por exemplo, um exemplo muito clássico, o Romário. O Romário, dentro da área, não tinha para ninguém. Só que ele não treinava, ia para balada, ia para noitada, chegava lá e resolvia. Então, esse é o protagonista nato. Ele nasceu para aquilo, né? Como ele diz, quando ele nasceu, Deus apontou para ele e falou: ele é o cara. Agora,
O restante... É primo do Rodrigo, é o peixe. Agora, é peixe. E tem uma coisa interessante. Você imagina, a gente sempre fala disso, né? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Ele tinha um talento e o pouco que ele treinava, para ele era suficiente. E você vê grandes jogadores falando que era o cara era de um jeito que só de entrar no vestiário você já sabia quando o Romário ia resolver. Aí me perguntaram como? Não, o dia que ele estava quicando bola, batendo bola, agitado, se aquecendo, pode ter certeza que ele ia entrar e fazer 3. Agora, o dia que ele estava o sambista, o carioca, que era que ele está sentado, ouvindo um negocinho, que ele você podia ter certeza que ele não ia... Então, assim, imagina se esse cara treinasse igual um Cristiano Ronaldo, né? Exatamente. O Cristiano Ronaldo é outro, é totalmente o oposto, né? É o cara que ele chegou onde chegou porque ele assumiu, né, o papel de protagonista, ele chamou a responsabilidade, ele se esforçou, ele foi atrás, isso é totalmente o oposto do Romário, né? Exatamente. Muito, muito legal. Quero mandar um abraço aqui para Lucimar Ponciano, minha amiga, foi vereadora lá em Jacareí. Uma honra ter vocês aqui. Doutor Rômulo, de Caraguatatuba, Débora Rink, de São José dos Campos, Lidiene, José Cláudio, sejam todos bem-vindos. Marta, Maurício, Manuel, diretamente de Recife. Isso é muito legal, ô Marcelo. Você já está acompanhando aqui os nossos convidados na nossa plateia aqui também são grandes titãs, grandes Serginho. Sim, eu tô vendo aqui o Manuel, a Flávia lá de Maceió está aqui também. Flávia, Felipe, Dona Dulce, muito legal. Débora, nossa gerente de enfermagem, Felipe. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. O protagonismo, e o Dr. Rômulo, que é bucomaxilo, fala aqui uma coisa muito interessante, ser protagonista da própria vida. Porque quando a gente pensa em protagonista de um filme, geralmente tem um homem e uma mulher como protagonista, e o resto é coadjuvante ou até figurante. Exato. É pior ainda, né? Agora, na vida, todos podem ser protagonistas. Essa é a primeira reflexão que eu quero conversar com vocês. Quer dizer, não é verdade? Porque o protagonista é exatamente aquela pessoa que acredita, né? Que ela assume o controle do destino e ela sabe o que ela quer, né? Então, e ela se esforça para atingir esse objetivo. E o mais interessante é que, assim, ela assume tanto aquilo que dá certo quanto o que dá errado. E o que dá errado, ela fala o que deu errado e o que eu posso fazer para corrigir. Muito diferente do coadjuvante, né? Porque o coadjuvante, até para o sucesso, ele arruma um fator externo, né? Sorte, né? Exatamente. Eu plantei o milho, nasceu porque choveu. Né? Ele mesmo se esquece que ele levantou, que ele preparou a terra, que ele... Então é muito... E essa questão de você ser o protagonista da vida realmente é o que todos nós devemos fazer, né? No dia a dia, com certeza. Então, a primeira reflexão está aí, doutor Rodrigo. Saia da plateia, meu amigo, e sobe para o palco. O palco é seu. O que vocês acham disso? Exatamente. O que eu ia complementar o que o Marcelo falou você escolher ser protagonista é você ter um objetivo. Então, assim, se você a primeira coisa que você tem que ter é um objetivo, ter um norte, ter um lugar onde você quer chegar. Porque nada mais perigoso do que você mirar para o lado errado. Você vai ficar cada vez mais distante de onde você deveria chegar, de onde você quer chegar. Então, Marcelo, como é que a gente faz para sair da plateia e subir no palco? Exatamente, é o que você falou, tem que ter um objetivo claro, né? Porque se você não sabe para onde você vai, o ônibus que você pegar serve, né? E não tem jeito. Né? E o que precisa realmente fazer para sair da plateia é exatamente você assumir o controle do negócio, você definir, ter metas pré-estabelecidas, ter um plano de negócio, né? Do começo, meio e fim, como que você vai chegar a esse objetivo. Também essas metas não podem ser metas muito altas, porque senão acaba gerando uma desmotivação em você mesmo, na sua equipe. Então, eu acho que tudo é a questão do planejamento e o principal. Também não adianta você planejar e não agir, né? Porque não tem... Sonhando, né?
Exatamente. É aquela coisa, se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair do lugar. Então, planeja, planeja, planeja e não coloca o plano em ação, também não, você vai continuar na plateia batendo palma para todo mundo. E a banda vai passar. Muita iniciativa e pouca acabativa, né? Então, Exatamente. Se você começa uma coisa e não termina... Agora, você falou uma coisa, e eu quero levantar logo uma pergunta para vocês dois aí. Você falou de erros. O protagonista, ele assume os acertos, e que eu falei, eu acho que na semana passada, que tem que ser a janela. Quando a gente acerta, a gente fala, olha, a equipe acertou. E o erro tem que ser o espelho. Quem falou isso foi o Bernardinho. Né? E você olhar e falar assim, onde eu poderia ter melhorado? Como lidar com esses erros? É ruim errar? De forma alguma. Lida com esses erros? Né? Porque a gente aprende com os erros, né? Porque se você tem medo de errar, você vai ser um coadjuvante a sua vida inteira. Perfeito. Ninguém nasce sabendo. Você nasce banguelo, analfabeto, sem saber andar. Flamenguista, né? Você nasce analfabeto, desdentado, flamenguista. E corintiano também. Eu tenho... Então não tem jeito. Você, quantos tombos uma criança leva para ela aprender a se equilibrar, a andar, né, sair correndo? Quando você tá, isso é desde a nossa formação. No andar de bicicleta, você começa com 2 rodinhas, daqui a pouco tira um lado, quando você vê, você já está andando sem as 2. E exatamente, agora falar, não, nunca vou andar nesse negócio porque eu vou cair e vou me machucar. Vai ficar andando de rodinha o resto da vida. Exatamente. Não vai cair nunca. Só não erra quem não faz. Se o cara não demora para andar, é porque não está com medo. É a famigerada zona de conforto. Vocês falaram de medo, e aí o contrário do medo é coragem. Talvez seja por medo que a pessoa fica escondida ali na plateia e decide não subir para o palco. O que vocês acham que falta para a pessoa que está sentada na plateia, mas está assistindo a própria vida passar, ou dentro da empresa é aquela pessoa que não se manifesta porque tem medo de se arriscar, ou medo de se expor? Faz sentido isso? É o famoso, no exército a gente chama o famoso moita, né? Moita. Tinha muito moita na minha turma do tiro de guerra, exatamente por isso, né? O sargento não sabia nem o nome, porque o cara ficava ali naquela encolha, quietinho, na dele, isso é muito comum. E o cara realmente assim, né? Eu tô vendo o Felipe falar aqui que só não errou quem nunca tentou. Então, assim, a gente fica, né? Quietinho, não acontece nada, mas também você não é nada, né? Você vê o tempo passar, né? E o tempo hoje é o seu maior bem, né? Não existe. Você rala, compra um carro, alguém te rouba, ok, vamos trabalhar, vamos ganhar outro, né? O dinheiro você recupera. Agora o tempo, aquele tempo ocioso, o tempo que você não soube aplicar direito, você perdeu, você não vai recuperar nunca mais. Nós vamos já trazer esse assunto de gestão no tempo. Um grande abraço para a doutora Pamela, do seu Bira e doutor João Abel Buque, a lenda viva da veterinária do Brasil. Esse cara é muito poderoso. Está aqui. Um grande protagonista, né? Um grande protagonista da veterinária, um cara que assumiu responsabilidades, assumiu riscos, porque isso é outra coisa, quem não quer assumir riscos não vai nunca poder estar no palco. Preside uma Associação Nacional dos Hospitais Veterinários, que reúne mais de 300 hospitais no Brasil todo, que poderiam estar brigando como se fossem concorrentes simplesmente, mas se uniram para ganhar força. Então, sou fã desse doutor. E Nathalie Petri, que é uma das grandes influenciadoras da enfermagem hoje no Brasil, e a doutora Marisete, que faz a mesma coisa pela fisioterapia. Bom, então, se vocês estão dizendo aí que a pessoa tem que ter coragem, talvez tenha que ter o quê? Confiança no seu próprio potencial. Essa é uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Isso me lembra Jobs, né? Steve Jobs, a gente fala muito dele aqui, e ele tem uma frase que eu acho fantástica, desenvolva, aprimore o que você tem de melhor e delegue o resto. Então, você conhecer o seu potencial, você tem que saber onde você tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. A gente fala de matriz SWOT aqui, você pode fazer a sua. Então, você tem que conhecer onde você é muito bom, onde você é bom,
onde você é ruim, onde você é muito ruim. Então, onde eu sou ruim, muito ruim, eu vou me associar ao Xiga, que é bom ou muito bom no que eu sou ruim, e a gente, juntos, a gente consegue, que é o que a gente está fazendo aqui há 100 semanas, juntando peças de pessoas com potenciais melhores nossos em assuntos diferentes. O saber onde você é bom para que você explore cada vez mais isso e onde você tem as suas deficiências para você buscar um aprimoramento, né? Corrigir aquilo, e isso é fundamental. E quem fala muito disso também é um cara que quase ninguém conhece, um tal de Napoleão Hill. Eu sou fã dele, né? E eu já li quase todos os livros do Napoleão Hill, ele fala muito isso. Eu acho uma coisa assim extremamente interessante. O cara, ele morreu em 1970, que é o ano que eu nasci, né? Estou entregando a minha idade aqui. Você abre um livro dele, lê e você está vendo o dia de hoje. Exatamente. É impressionante. E tem um estudo que ele fez que fala exatamente da questão do protagonismo. Ele fez um estudo que, inclusive, esse estudo foi o que gerou o livro A Lei do Triunfo, que para mim é um dos melhores que ele tem, né? E a conclusão desse estudo dele é exatamente isso. É que o sucesso na vida pessoal e profissional é das pessoas que acreditam nelas mesmas. Aí, show de bola. Né? Porque é a pessoa que ela se responsabiliza por quase tudo que acontece com ela. Tanto de bom quanto de ruim. Essa foi a conclusão de um cara que nasceu em 1883 e você abre um livro dele agora, tá aí para todo mundo ver, daqui a pouco vai passar 10 anos, alguém vai ler e vai falar, caramba, eu tô precisando, eu tô deixando de fazer isso. E um cara que viveu uma vida onde ele teve altos e baixos, saindo de ter que morar dentro de um buraco, sei lá como é que era o lugar que ele ficava na casa da irmã, quando ele escreveu Mais Esperto que o Diabo, que, diga-se de passagem, para mim é o melhor livro dele. Isso é muito bom também. E o cara que colocou em para falou, bom, se eu estou falando isso, se eu estudei durante mais de 20 anos, todos os grandes pensadores, líderes e homens milionários e bilionários da época, eu preciso colocar isso em prática. E ele fez o que ele fez. Então, assim, ele assumiu o protagonismo com muitos erros, com muitos acertos. Diga lá, Xiga. Vocês falaram, citaram já das 17 leis do triunfo, como o Dr. Rômulo está colocando aqui. A primeira é essa que você acabou de falar aí, Rodrigo. A união de duas mentes é mais do que duas mentes, que é o tal do conceito de mastermind. Exatamente. Quando a gente reúne aqui, nós três e mais essas 30, 40 pessoas que estão assistindo com a gente e se manifestando, não é uma soma simples, são conteúdos que se multiplicam. Então, isso é genial. E a 16ª lei do triunfo é o fracasso, que a gente acabou de dizer também. Então, exatamente. O medo de errar, não a gente precisa resolver essa questão, porque quando você erra, você também se aproxima do seu objetivo. Não dá para ficar fazendo as coisas erradas, mas cometer erros não tem problema nenhum. Aprenda. Repetir os erros não pode, né, Chico? Exatamente. O problema é que as pessoas elas erram os mesmos erros o tempo inteiro. Errar erros novos, para que você possa aprender, buscar ajuda, mas errar a mesma coisa... É que é o que o protagonista faz, né? Ele assume o erro. Ele assume e ele vai atrás, né? O porquê, o que aconteceu, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer e o que eu preciso fazer para que esse erro não aconteça de novo. Exatamente. E entender, né? Eu acho que também é muito importante, porque assim, a gente tem lá a questão da mente, né? A gente não coloca a mente para trabalhar 100%, porque nós inconscientemente nós temos os sabotadores da mente interna. Já não basta, né? Já não basta Facebook, WhatsApp, Instagram. A gente já nasceu com uma parte interna lá que nos sabota a todo momento e você às vezes não consegue identificar isso, né? Então vou deixar mais uma dica de livro. Inteligência Positiva. Inteligência Positiva, do Shimenad Shazid. Eu não sei falar esse nome, não sei. Shimenad Shazid, ou alguma coisa parecida. Ele é o CEO da Coach Training Institute, considerada, acho que é a maior empresa de formação de coaches do mundo. Fantástico. Exatamente. Também. Fantástico. E a história dos sabotadores, como... Para você ser protagonista da sua vida, para você acreditar no seu potencial, você tem que se conhecer. A gente fala tanto disso aqui. Aproveitar e mandar um beijo para Juliana Veloso. Você conhece, Xiga?
Se tem uma pessoa que já veio aqui algumas vezes e conhece profundamente sobre o assunto, é a Ju. Então, assim, como é importante o autoconhecimento para que você seja um protagonista da sua vida, né? Muito legal. Ele fala no livro que somente 20% das pessoas conseguem desenvolver a mente 100% porque sabe identificar o seu sabotador, né? Exato. O restante... Por isso que a gente tem tão poucos líderes de expressão no mundo. Ou você faz poeira ou você come poeira. Doutor Rômulo tem... Rômulo, você já é meu convidado, nosso convidado aqui. É só escolher o tema. Você tem participado com a gente desde o início. O Rômulo participou da primeira reunião da Sociedade Brasileira de Médicos Executivos em 2016. Está com a gente até hoje, com a Adriana também. Vamos lá. Não dá para falar em protagonismo sem falar em proatividade e produtividade. Concorda? Um protagonista sem dúvida. esperando, né? Ele vai lá e faz. Concorda? Tá aí, ó. Mais uma reflexão. Falar de produtividade é um tema que eu sou apaixonado e como a produtividade interage com a nossa vida, né? Porque as pessoas pensam em produtividade aquela ideia errônea de que não, eu vou ficar 2 horas a mais no trabalho para poder fazer mais. Isso não é ser produtivo. Ser produtivo é você ter mais resultado em menos tempo, de uma maneira diferente. Você vai usar uma técnica, vai usar. Hoje a gente tem a tecnologia, inteligência artificial. Vamos falar de reuniões. Quantas reuniões? Eu estou montando uma aula sobre reuniões produtivas e assertivas. E um estudo de 2012, que saiu na Super Interessante, fala que as empresas com até 100 colaboradores perdiam, há 10 anos atrás, cerca de R$500 mil por ano com reuniões improdutivas. Porque a produtividade é você entregar o que tem que ser entregue, né? De fato. Porque não adianta o que você falou, eu vou aumentar a hora extra, eu vou fazer, só que assim, você sobrecarrega, você deixa a pessoa estafada, ou até você mesmo, né? Hoje eu vou ficar até mais tarde no escritório, no consultório, onde quer que seja. Só que chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Então você não está sendo produtivo porque você está esticando o seu horário. Né? Aquela pausa é importante, porque o que de fato é importante é você entregar com qualidade. Produtividade é um fato, eficiência, porque você pode ter 2 pessoas que produzem a mesma coisa e um produz a mesma coisa que ele, só que na metade do tempo, metade dos recursos, né? Então, produtividade é importante, mas a eficiência também é importante, e para ser eficiente, você precisa usar suas estratégias, sua inteligência, sua experiência, assim por diante. Suas skills. Suas hard e suas soft skills, como o Rodrigo adora falar. Muito bom. Vocês já trouxeram essa questão, mas um cara que é protagonista, ele investe na própria formação. Ele não fica, como o Dr. Rômulo também falou aqui já, dando desculpa ou se colocando como vítima. Eu não faço isso porque a minha empresa não me dá oportunidade, porque meu hospital não pagou meu treinamento ou meu curso e assim por diante. Essa capacitação contínua de um cara que é protagonista, ele terceiriza a responsabilidade ou ele assume a responsabilidade? Assume totalmente, né? Não adianta, senão ele não vai ser protagonista nunca. E hoje você inventar uma desculpa que você não consegue se capacitar, né? Em plena era da tecnologia, onde um clique você tem acesso a todo tipo de material e muitos gratuitos, né? Hoje é imperdoável você falar, dar essa desculpa, né? Continuar sendo coadjuvante de falar, não, eu não sei porque eu não posso, eu não tenho condição. Hoje todo mundo tem um celular com internet. Né? O que era impensado há 10 anos atrás, hoje é uma realidade. Né? Nós temos no mundo mais de 2 celulares por habitante hoje, acho que mais de 3, se eu não me engano. Então, não dá mais. Não dá, né? Tem uma escultura do Bob Carver, Self-Made Man, né? Se esculpindo. Essa é a imagem que eu sugiro que vocês tenham na cabeça, sabe? Que cada um aprenda a aprender.
O professor Ramalho gosta muito dos pilares do aprendizado da Unesco, que são 4, não sei se você se lembra, mas é aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Então, são 4 pilares do aprendizado contínuo, tal do lifelong learning, quer dizer, a vida inteira aprendendo o tempo inteiro. Até porque essa frase, né, que é um chavão, mas ela é muito real, né? Ninguém sabe tanto que não tenha nada a aprender e nem tão pouco que não tenha a ensinar. Então, essa capacitação contínua, ela deve ser para todos, não adianta. Até porque a informação ela corre muito rápido, as coisas mudam, não tem jeito. Você tem que estar o tempo todo se autocapacitando mesmo. E uma Quem coisa... quer se manter no topo é isso. E uma coisa que é muito interessante, que a gente segue alguns líderes, alguns mentores, né? E eu gosto muito do Flávio Augusto da Silva, todo mundo conhece o Flávio Augusto da Silva. Fantástico. E assisti ontem ele com o Joel J num podcast, e o Joel J perguntou para ele se ele tivesse, não sei, R$3.000 para investir, o que ele faria, que investimento ele faria, querendo saber de investimento de financeiro. Ele falou, eu investiria em cursos e livros. Então, isso é o self-made man. É você buscar, porque ele falou, cara, R$3.000, até eu conseguir alcançar uma quantia fazendo investimentos, eu não ia conseguir. Agora, se eu invisto em curso, em livros, em conhecimento, eu consigo fazer com que o meu conhecimento, mas aí você tem que ser protagonista, você tem que colocar em prática. O meu conhecimento colocado em prática vai me dar um retorno financeiro maior. Então, isso é fundamental, você assumir essa postura. E como você falou, Marcelo, você não quer... Cara, não sei o que eu faço. Vai para o YouTube. Entra no YouTube e começa a procurar. Tem muita coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa. Não sabe sobre produtividade? Você entra para ver como é que é reuniões produtivas. Você tem aí 1 milhão de horas falando sobre reuniões produtivas. Claro, se você tiver alguém que te dê um guia, vai ficar mais fácil. Mas você não fica sem entender. E o que é mais interessante disso é que se você assiste hoje o nosso webinário falando sobre produtividade, você já coloca em prática no dia seguinte, você já vê resultado no teu dia a dia. Desde que você tenha proatividade. Exatamente. Né? Porque não adianta ele pegar os 3.000, investir, comprar livro e colocar na prateleira para segurar alguma coisa, para segurar uma porta, né? E tem uma fábula muito antiga, vocês devem conhecer, da pessoa que foi... mais ou menos. A pessoa que foi procurar um emprego de faxineira, né? E o cara falou, olha, preenche uma ficha aqui e coloca o seu e-mail. Ele não tinha a menor ideia, eu quero um e-mail, ele nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Ele falou, não tem e-mail. Ele falou, se você não tem e-mail, você não vai poder trabalhar aqui. Ele tinha R$5 no bolso para voltar para casa, passou na feira, comprou uma caixa de tomate e saiu vendendo. Em meia hora ele vendeu a caixa de tomate, ele fez 3 vezes o valor, foi lá, comprou 3 vezes o valor de tomate, saiu vendendo, virou um distribuidor de tomate. Se ele tivesse o e-mail, ele ia ser faxineiro. Agora, a história da Tramontina, a história dele. Ele tentou um emprego, precisava escrever alguma coisa e ele era porteiro de uma casa de recreação masculina. Entretenimento masculino. Ou seja, ele era porteiro de uma termas e ele tinha que escrever e ele não sabia, não pôde ficar, emprestava a ferramenta, começou a fazer serviços e as pessoas começaram a pedir ferramentas. Ele morava numa cidade do interior, enfim, começou a ir para outra cidade, comprar ferramenta, virou a Tramontina. E numa entrevista, o repórter falou para ele, pô, o senhor, né, sem estudos, chegou onde o senhor chegou. Imagina se o senhor soubesse ler e escrever. O que o senhor seria? Ele? Porteiro de boate. Porteiro de zona. Porque se ele soubesse escrever naquele momento, talvez ele não tivesse essa proatividade, não tivesse tido essa... Claro que uma pessoa que fez o que ele fez era uma pessoa já proativa, mas é um exemplo claro. E não estou estimulando que você não estude, não. Não, porque todo mundo fala assim, porque o
Mark Zuckerberg largou a faculdade, porque o Steve Jobs largou, porque eles largaram Harvard. Eles largaram Harvard. O Cortella fala isso nas palestras. Eles largaram Harvard. Então você não vai largar a faculdade da tia Maricotinha e falar, não vou porque o Zuckerberg. Não é isso. A Unesquina da vida, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa entender isso. Você precisa de conhecimento? Sim. Todo conhecimento está numa formação. Isso é internet de Paraty. Eu já falei para ele. Internet é a manivela do Dr. Rodrigo. Vamos lá. Só para o pessoal entender o que ele estava falando do Cortella, que o filho do Cortella chegou e falou que não ia mais estudar, né? Ele falou, mas todos esses exemplos, né? Zuckerberg largou, não sei o que. Ele falou, ok. Ele falou, entra em Harvard e depois você larga. É isso aí. Muito bom. Um abraço aqui para a dona Ivani, seu Jansen, Alex Sandro, que tem acompanhado a gente há muitas semanas, Lael Coimbra, obrigado pela participação aqui. Muito bom. Então, capacitação contínua, já estamos aqui craques. Se o Rodrigo falou que ele compraria com R$3.000 livros, talvez eu comprasse um celular com sinal de internet. Em vez de comprar. Para para pensar. Com todos os conteúdos que você quiser, você vai achar na internet de alguma forma. O que é consenso entre nós é que a gente vai buscar as informações. E aí eu dou uma dica para vocês. Existe um termo chamado curadoria. O nosso canal do YouTube aqui da Sobramex é uma grande curadoria para assuntos de gestão estratégica e para gestão de saúde. Por quê? Porque às vezes você tem muito conteúdo, a gente é inundado e bombardeado de conteúdos de todas as qualidades, alguns ótimos e algumas porcarias. E o que faz a gente perder muito tempo nas mídias sociais ou até no próprio YouTube é você conseguir filtrar bons conteúdos. Então, quando você encontra alguns canais que você sabe que são conteúdos selecionados, você economiza o seu tempo. Então, isso é uma dica prática. Você pode ter certeza que os nossos convidados, os nossos conteúdos são escolhidos a dedo. Vamos lá? Eu quero puxar aqui a nova reflexão, que são dois termos. Um é a responsabilidade. Algumas pessoas até aqui dos nossos convidados já colocaram. Marisete Pilon falou isso, quer dizer, a pessoa fica dando desculpas. O Felipe também falou uma coisa que eu gosto muito, ele falou assim, ou o cara é bom em dar desculpa, ou ele é bom em dar resultado. Então, é difícil você fazer as duas coisas. Então, responsabilidade é diferente de culpa. Então, é isso que eu queria. Vamos falar primeiro de responsabilidade? O que vocês interpretam sobre isso? Parar de dar desculpas pode ser uma alternativa? A responsabilidade é você assumir o controle de fato, né? E quando você assume, o que a gente falou lá no começo, você pode acertar e você pode errar. E tá tudo certo, né? Porque você não é obrigado a acertar sempre. Agora, você tendo a responsabilidade de falar, não, eu escolhi esse caminho que não deu certo, vamos mudar a rota e vamos consertar, eu acho que essa é a questão principal da responsabilidade do protagonista, né? Ele chamar para si a responsabilidade, direcionar tanto a vida pessoal dele quanto a da equipe, da empresa, né, no papel de gestor, né? Pedir o feedback de todo mundo, né, porque não adianta também ele só querer, não existe um líder que só mande, né, porque aí ele não está formando uma equipe, ele está formando, né, um bando lá, um rebanho, que não é essa a ideia, e assumir a responsabilidade, né, a responsabilidade de ouvir, de assumir o que deu certo e o que deu errado, principalmente. E a importância de delegar responsabilidade, né? Também. Porque você, como protagonista, você delega a responsabilidade e o que é mais importante, para fazer isso, você tem que saber que os seus liderados ou a pessoa que você está empoderando, ela pode errar e ela vai errar. E a tolerância ao erro também é de suma responsabilidade do líder, né? Do protagonista. Exatamente. Ninguém, é o que eu falei, ninguém nasceu sabendo tudo, ninguém é perfeito e todo mundo tem a chance de aprender com os próprios erros, né? Desde que não comprometa o resultado total da equipe. Essa questão que você falou do delegar é muito interessante, porque você tem que identificar dentro da equipe,
né? Quem tem a habilidade para aquilo, que determinadas funções, e se sair errado, de fato, a gente vamos corrigir todo mundo junto, aceitar o erro, orientar, né? Esse é o principal, nunca expor a pessoa de forma alguma, e seguir o matar curso. no peito, você como líder, falar, opa, houve um erro, a responsabilidade é minha. É minha. Eu sou o líder. Porque eu que deleguei essa função. Exatamente. De repente, eu coloquei a pessoa, uma pessoa certa para fazer a coisa errada. Errada no sentido de ela não tinha habilidade para aquilo. Isso é a responsabilidade exatamente de quem está sendo o protagonista da situação. Né? Muito legal. Então, vamos lá. Ó. Quando a gente fala de responsabilidade, vem sempre essa palavrinha culpa na minha cabeça, e as pessoas confundem muito. O chefe, entre aspas, ele quer achar culpados, e a gente não está procurando culpados em nada na nossa empresa. A gente está procurando responsabilidades, pessoas que assumam responsabilidade. Então, primeira coisa. Mas eu gosto dessa palavra culpa, porque a gente fala, ó, não procuro o culpado, mas eu tenho que entender o significado da palavra desculpa. Se eu erro, eu peço desculpas, e eu não fico dando desculpas. É um trocadilho de palavras que parece a mesma coisa, mas não é. Então, para de dar desculpa e passe a pedir desculpas se você errar. Acabou, está tudo certo. Então, isso é responsabilidade. Fechou? Eu acho que é isso. Não tem como ser como é que é? Protagonista sem ser responsável. Pelas suas decisões. O Rômulo está dizendo aqui, né, que o erro da comunicação está no comunicador. Aí é você assumir, né, a culpa, pedir desculpa, falar, eu não falei que era dessa forma que eu queria, e a pessoa fez do jeito que ela sabia, ou do jeito que ela achou que tinha que ser feito, né? Ou a forma que ele imaginou, né, que você quisesse, né? Exatamente. Muito bom. O doutor Daniel Tralli, um advogado muito bacana e muito competente aqui do Vale do Paraíba, ele perguntou lá em cima, e acho que agora eu volto à pergunta dele, em relação a protagonismo na política. E aí depois a Pamela, se não me engano, fala isso, que os governos vão dando alguns pacotes que parece que acomoda a população para que não busque a proatividade. Então, são duas questões interessantes. Na política, o que eu acho interessante que acontece é que a gente sempre fala muito mal dos políticos, a gente critica a política, mas muitos de nós não estamos dispostos a dar o nosso conhecimento e a nossa sabedoria, a nossa experiência para ações políticas. Isso é uma questão. Eu vou mais além, né? Muitos nem lembram quem votou na última eleição, né? Exatamente. Então, protagonismo para assumir alguns cargos políticos, isso existe, e protagonismo até para escolher em quem você vai votar. Eu acho que tem muito a ver com isso, e ter essa visão de que, às vezes, os governos muito populistas, eles não querem protagonistas, eles querem que todo mundo se acomode na base. Então, é para refletir e é séria a coisa. Ele quer criar uma dependência, né? É fácil, eu comecei a assistir. É melhor, né? O povo gosta de ter um líder, de ter esse cara que fala que vai resolver tudo. É assim que se forma o Comecei, mais uma dica aí, Como Se Tornar um Tirano, uma série da Netflix, interessantíssima, comecei a assistir esses dias. Vale a pena até para a gente entender o marketing, o dia a dia. O povo gosta disso, daquela pessoa que fala, eu vou resolver o seu problema, eu vou fazer isso, porque aquele grupo de pessoas que estão aqui, ou A, ou B, ou C, eu vou mudar, eu vou fazer com que eles paguem pelo que eles fizeram. Infelizmente, o povo gosta disso porque é cômodo você delegar a função para alguém que, não, deixa isso, porque para que eu vou participar de política se isso é chato? Todo prego que se destaca vai ganhar martelada. Agora, tem coisa, Chico, que você falou em relação ao protagonismo político. Nós precisamos de pessoas com ideias, com pessoas com interesse em fazer com que a máquina gire. E isso está mudando. Tem pessoas, você sabe disso, tem pessoas que estão se aproximando da política e com intenção e com desejo de fazer com que isso mude. Você falou do tirano. Hitler era maravilhoso em marketing, né? Um dos caras mais geniais em propaganda. Na verdade, o genial era o Goebbels, né? A gente viu no que deu, né?
Eu sempre falo para vocês em capacidade, 3 Cs: capacidade, carisma e caráter. Quando você tem muita capacidade, muito caráter, muita capacidade e muito carisma, e não tem caráter, você vira um tirano. Sem dúvida. Você arrasta pessoas com as suas habilidades e as intenções e o objetivo final é que não é o melhor para a comunidade toda. Para o povo, né? Professor Ramalho, especialistas em desenvolvimento defendem o protagonismo como um fator determinante para o crescimento sustentável. Exatamente isso. Muito, muito bom. E sobre gestão de tempo? Eu sei que o Marcelo e o Rodrigo, que são caras que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, têm uma gestão eficiente sobre gestão de tempo. Você já até deram uma das dicas, né? Delegar é uma delas. Mas o que mais que vocês me contam sobre gestão de tempo? Eu acho que é o planejamento, né? O planejamento já no dia anterior, você saber de fato o que você tem que fazer já no dia seguinte e fazer com qualidade, né? Porque quem faz com qualidade não precisa refazer depois. Né? Porque essa é a grande... O retrabalho hoje é um dos grandes vilões aí do dia a dia, né, das pessoas. Exatamente, time is money, né? Não é nem money mais, agora é gold, né? O tempo ele é ouro, não é mais dinheiro. Ou time is life. Eu falo que o tempo é igual abrir uma torneira. O que caiu, cara. Não adianta. Caiu, vai embora, exatamente. É a água que passa debaixo da ponte. Você nunca mais vai pegar aquela água. Então, a gestão do tempo ela é fundamental no nosso dia. E gestão de tempo é muito mais do que você simplesmente ter a sua agenda. É muito mais do que você anotar isso, como concordo plenamente com você, Marcelo, você tem que ter, porque não adianta ter agenda se você escreve e não olha a sua agenda. E tem que executar, né? Exatamente. Então, é importante você entender o que é prioritário, o que você consegue fazer. As pessoas se lotam a agenda de reuniões, lotam a agenda de tarefas, só que naquele dia específico, ela só vai ter 1 hora livre. Então, ela jamais vai conseguir cumprir. Então, se você não entende como é o teu funcionamento diário, como é o teu dia, para você planejar o teu dia, planejar a tua semana, se você não se alimenta bem, se você não dorme bem, se você não tem uma boa alimentação, a tua produtividade cai. Então, não adianta você achar que você vai conseguir gerir o seu tempo de uma maneira eficaz e eficiente se você não cuidar de outras partes. Agora, cérebro é fantástico para ter ideias, mas ele é péssimo como agenda. Pensou em alguma coisa? Sim. Anota. Uma dica simples. Tá aqui, eu estou aqui falando, lembrei de alguma coisa que eu não posso esquecer, o telefone está aqui do lado, eu vou aqui, digito rapidinho, pego a minha canetinha aqui, escrevo e deixo para depois, não é hora disso. Então, assim, gerenciar o seu tempo é um conhecimento muito maior. E hoje a gente tem tantos aplicativos, nós temos a tecnologia a nosso favor. Você carrega tudo no teu telefone, no teu smartphone, no teu tablet, você consegue colocar facilitando a sua vida. Exatamente, e até mesmo do assunto passado, que é a questão do delegar, né? Tem coisas que você assume para você que você deveria delegar, e está utilizando aquele tempo para uma coisa muito mais importante e você às vezes não se dá conta, porque você às vezes tem aquele perfil mais centralizador, às vezes não confia, né, de delegar certas coisas que não faz o menor sentido. Não está com pensamento ágil, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês já falaram de delegar, vocês falaram em priorizar, quer dizer, definir o que é prioridade e delega o resto. O que é urgente, o que é importante, o que é super importante, urgente, você faz e faz logo. O que é urgente, mas não é tão importante, você delega. O que não é nem urgente nem importante, você deixa para depois ou não faz. Exatamente essa história. E desburocratizar. Isso você burocratiza, você acaba gerando um desperdício de tempo. Cortar fofoca e não estimular mimimi. São dicas atuais de gestão do tempo. Na gestão de equipe, você... E tá lá, fofoquinha, porque não sei quem disse isso, você perde meia hora resolvendo os mimimis em vez de focar. Então, gestão de tempo está diretamente relacionado com foco. E o Rodrigo gosta muito de falar que foco é
aprender a dizer não, como o Steve Jobs falava, não é isso? Para Sim. coisas boas, para boas oportunidades. Hoje o meu filho falou comigo, ele me chamou para falar alguma coisa, ele falou, não, papai, porque aí tem isso, assim, assim. Eu falei, pronto, você acabou de aprender o que é foco. Ele falando de jogo. Não, porque tem não sei o quê, que eu compro uma skill do bonequinho e ela é assim, é assado. Eu falei, você precisa dela? Você tem dinheiro para comprar? Tem. Você precisa dela? Não, mas é porque ela é difícil. Ela vai mudar o teu resultado? Não. Então Não. você não tem que comprar. Isso Não é tem foco. como comprar agora. Ele ficou Exatamente. me olhando e falei, você acabou de aprender o que é foco. Você tem dinheiro, é um status, você precisa disso. É comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para mostrar para pessoas que você não gosta. Pô, não tem lógica isso, gente. Exatamente. E isso é o que mais tem, né? Infelizmente, hoje. Né? Eu recebi ontem um caso acho que foi de Catanduva. A pessoa vendeu uma casa porque o sonho dela era comprar um carro. Incrível. Prioridade. Então, mas aí o que acontece? Ele comprou o carro, 3 dias, ele foi em algum lugar, alguém jogou gasolina e colocou fogo no carro do cara. Ele devia 30 mil ainda do carro. Tinha seguro? Não tinha seguro. Então é bem dolorido. Exatamente. É quase inacreditável isso, né? Você vender a casa para comprar um carro, cara, cada maluco com a sua... Agora, não ter seguro do carro... Mas você está falando de falar não, a gente deve falar não até para as coisas boas. Né? Porque se alguém chega para você, olha, vamos tomar um vinho hoje à noite? Não vejo por que não, né? Não vejo por que não. Você está falando aí pro cara certo aqui, ó. Já estou olhando a hora, que está chegando a hora. Tem que esperar até 8 horas para poder beber. Tenho mais 2 reflexões para a gente ir chegando no final desse nosso bate-papo aqui, sobre fluxo de valor, visão sistêmica e integrada das coisas. Como que você pode ser protagonista da sua empresa ou protagonista do negócio que você está fazendo se você não sabe, não conhece o todo? O que vocês me falam sobre isso? Exatamente, você conhecer o todo, né? Toda aquela cadeia produtiva que você monta, e tem que gerar valor aquilo. Ele vai do planejamento, da ação, da administração do tempo, até chegar, né, no fluxo de valor. O que tudo isso que você fez anteriormente, né, gerou de valor de fato. Né? Quão produtivo foi, e se a produtividade foi com qualidade, né, vem de tudo aquilo que a gente veio falando até agora. É você conhecer toda a sua cadeia produtiva. E o quão importante isso é, né? Quando você para pensar, a gente está falando aqui, todo mundo aqui trabalha. Marcelo tem uma empresa, Chiga é diretor, tem empresa, enfim. Se você não conhece o processo, aí eu vou falar de um termo aqui da Sobramex, um termo que o Chiga gosta muito de falar, que é o generalista e o super especialista. O contrário. O especialista... Perdão, o super generalista. Perdão. O super generalista e o especialista. Você é um especialista, Marcelo, mas você precisa ter uma visão, você tem que conhecer muita coisa de muitos assuntos para você tocar a sua empresa. Então, você precisa entender o que é, quem é quem, que papel cada pessoa tem, como é que a coisa funciona. Então, você precisa ter esse conhecimento. Então, hoje, Chiga, você precisa de um diretor para a tua UTI. Você vai procurar quem? Um super generalista ou um especialista? Boa pergunta. Sempre que eu quero um gerente de uma área, eu procuro um especialista. Se eu quero um diretor que assume várias áreas, ou um CEO, eu quero um super generalista. Super generalista. Marcelo, você tem quantas pessoas, mais ou menos, na sua equipe? De forma direta, são 8. Indiretamente, está beirando uns 150, 160 por aí. 160. Você tem seguros de responsabilidade civil, seguros de carro, seguros de não sei o quê. Você, como CEO do grupo, você precisa entender de todos.
mas você pode ter caras do seu grupo que são especialistas em seguro de vida. Não é isso que acontece? Sim, mas é exatamente, né, quando chega qualquer demanda para a gente, cada um ali já sabe o seu papel. Né? Alguém que é uma assistência médica em grupo é uma pessoa. Alguém que é um seguro de vida é outro. Vamos falar de consórcio? É outro, porque senão não tem jeito, né? Porque não dá para uma pessoa fazer tudo, porque senão ela vai virar um pato, né? Ela vai voar, nadar, andar e não vai fazer nada direito. E o resultado vai ser... depois, mas... Exatamente. Quando a gente fala de fluxo de valor, só para a gente ficar didático aqui, a gente tem que lembrar de um cara chamado Michael Porter, que está vivo até hoje, e graças a Deus, é um gênio, e ele tem 2 conceitos que são muito legais. Um são as 5 forças de Porter, que ele fala em cliente, produto, novos clientes e novos produtos e o seu mercado. Então, são as forças de Porter. O que influencia o seu negócio? Já te dá uma visão geral, não só da sua empresa, mas quem está em volta também, seus fornecedores, seus clientes. Isso é um conceito do Porter. O ecossistema, você diz, né, Chico? Um ecossistema, exatamente. São as forças de Porter. Tudo que influencia o seu negócio, que está relacionado ao macroambiente. E as forças, e o Porter também foi o cara que criou esse conceito de fluxo de valor. Então, a gente tem atividades que são de apoio, quer dizer, logística, RH, TI, tudo isso é atividade de apoio. E você tem as atividades principais, quer dizer, é pegar a matéria-prima, põe dentro de um processo... A execução, né? São os executores. Os executores, e é quem entrega valor. O que é entregar valor para o cliente? Quem entrega valor? Quem está lá direto com o cliente. Então, quem entrega valor dentro de um hospital? É a enfermeira, é o médico, é a fisioterapeuta, a nutricionista, não é o diretor do hospital. O diretor do hospital oferece a estrutura toda. Onde se gera valor num hospital é na hora do atendimento. Onde se gera valor numa fábrica é no chão da fábrica, é na operação. É legal falar disso aqui, para ser bem didático. A estratégia é importante, mas quem gera valor é o operacional. Às vezes a gente fica planejando e não age e não gera valor nenhum. Se a execução não for bem feita... Exatamente. O planejamento foi para o vinagre. O planejamento numa empresa ele acontece de maneira tática, estratégica e operacional. Então, a coisa tem que funcionar. O que o Chiga falou, é perfeito. A cabeça está ali. Agora, o diretor que não sai da sala para andar no hospital, o cara vai ter problema, porque ele não está vendo como é que a coisa está funcionando. Não adianta só ter ideias, ele tem que ver na ação como é que está. O grande diferencial que o Chiga tem como diretor no hospital, que eu falo que quando trabalhei como diretor, eu acho que era um grande diferencial, era continuar atuando na ponta, andar no hospital, conversar com as pessoas, sentar, ver como é que está o atendimento. Sentir a dor, né, de quem está atendendo e de quem está sendo atendido. Eu acho que é importante, você conseguir enxergar e entender a deficiência, onde que está algum gargalo, né, por que o corredor está cheio, por que a sala de espera, né, não está ficando vazia em algum momento. Eu acho que é fundamental isso. E também, assim, até para você, quando você pedir o feedback da sua equipe, como você já esteve lá observando, você de fato vai saber aquilo que ele está te falando. Você vai conseguir entender, receber melhor a mensagem. Agora, se você fica o dia inteiro atrás de uma mesa, o cara vai falar, olha, acabou a linha de sutura. Aí você olha a lista de compra, né, tá lá lotado, alguma coisa está errada, e você está atrás da mesa, você não está conseguindo identificar. Isso é fundamental. Realmente, a liderança, né, a gente tem que realmente conhecer todo o ecossistema, ver o que está funcionando, e não custa nada, né, você fazer essa vigília que eu acho que ela é muito importante. Perfeito. Visão sistêmica do todo e o conceito de gerar valor, fluxo de valor para o cliente.
Gerar valor é o contrário de desperdício. Então, se concentra nisso. Quanto tempo você está desperdiçando, dinheiro você está desperdiçando, energia do seu grupo, às vezes você está desperdiçando. O dono do Walmart falava muito bem isso, né? O cliente é o único que pode demitir você. Exatamente. Levando o dinheiro dele para o concorrente. Uhum. Então... Ele tem um vídeo muito interessante que ele fala: eu sou o cliente que nunca mais volto. Exatamente, ele fala isso mesmo. Depois vocês assistem esse vídeo. Bom, eu quero levar vocês para a última reflexão, que faz parte desse conceito amplo de protagonismo, que é a clareza dos papéis, a clareza dos objetivos. Tem o livro do Simon, que é Comece pelo Propósito. Do inglês é o Why. O W-H-Y. Comece pelo porquê. Entenda o porquê. Eu comece pelo porquê. E outra coisa é, entenda muito bem qual é o papel de cada um. Seja na empresa, seja na negociação e assim por diante. Essa é a nossa última reflexão. O que vocês acham disso? Vai lá. Não, Chico, você definiu, para mim, você definiu isso de forma clara, até para levantar a bola para o Marcelo cortar, é o propósito. Clareza de papéis e objetivos é o propósito. Se o teu propósito, o propósito do teu negócio está claro, ele tem que ser claro da diretoria, do CEO, até o funcionário mais novo, não é o mais simples, o funcionário que acabou de entrar. Ele tem que entender qual é o propósito da empresa. Se ele entende qual é o propósito da empresa, vai ficar claro o que ele tem que fazer para a empresa seguir em frente, para a empresa crescer. Então, acho que o propósito foi o que você resumiu aí, né? É aquela famosa plaquinha na parede, né? Missão, visão e valores, né? Que não pode ficar só na parede, né? Sim, se ela está muito bem definida, clara, e a comunicação foi feita de modo, né, correto e objetivo, o propósito ele vai ser atingido, não tenha dúvida disso, né? Porque eu não lembro quem foi que falou aqui exatamente da questão da comunicação. Né? Antigamente, era a gente falando, né, de gestão de pessoas, antigamente você era contratado numa fábrica, você ia no almoxarifado, pegava o macacão e ia para a linha de produção. Né? Aí isso era departamento pessoal, né? Depois entrou o RH fazia toda aquela integração, leva o pessoal para conhecer todo mundo. Então, é exatamente com essa visão, de você saber, né, o papel de cada um. Olha, aqui é isso, essa empresa, esse departamento faz isso. Aí ele fica totalmente ciente, né, de quem é ele dentro do conceito da empresa, do contexto geral, e ele vai saber, quando precisar de alguma coisa, quem ele vai procurar de fato para que o processo flua de forma natural e assertiva. Muito bom. Doutor Rodrigo, você pode não acreditar, mas nós já estamos aqui há exatamente 1 hora. Marcelo, cara, você está participando da nossa edição comemorativa, cara. 100 semanas. Eu tô flutuando aqui, eu tô muito feliz mesmo, porque eu sou fã de vocês. A gente já se conhece há alguns poucos anos, né? Acho que uns 3 ou 4. E cada dia eu passo a admirar mais o Dr. Rodrigo. Eu ainda não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, a gente já se falou por WhatsApp, por telefone, aquela coisa toda, mas não vai faltar oportunidade. E eu só quero realmente agradecer o convite, porque para mim hoje foi mais um eterno aprendizado. Eu estou saindo daqui muito melhor do que eu entrei, vocês não tenham dúvida disso. E nós também. Tenho certeza. Então, é assim, quero aproveitar o Lucas, lá de Sergipe, nosso representante Sobramex de Sergipe, está falando, cadê o champanhe? Nós estamos absolutamente felizes por isso. Vamos brindar com a água aqui, ó, pronto. Obrigado, doutor Raul Canal, que foi convidado para estar aqui hoje, mas está indo para o congresso lá em São Francisco, sobre células tronco. O Raul é um grande visionário, é um dos meus grandes mentores hoje.
ao lado do professor Ramalho, que disse aqui que foram grandes reflexões. O Ramalho é uma das mentes mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu tenho que deixar aqui, para muita gente que não sabe, eu conheci a Anadem e o Dr. Raul Canal por um evento que o Marcelo organizou aqui em São José dos Campos em 2019. 2019. E aí... No Mercury, né? Não foi no Hotel Mercury? Foi no Mercury. Exatamente. E aí, por esse contato, o Raul deu uma palestra, a doutora Sandra Franco uma palestra, e eu falei de marketing para médicos, e ali a gente descobriu que tinha uma sinergia muito poderosa entre a Sobramex e a Anadem. Um dia que eu fui para dar uma palestra no Laboratório Sabin de Brasília, eu liguei para o Raul e falei, olha, eu quero conhecer vocês melhor, e ele me apresentou o professor Ramalho, o doutor Valduil, que é o diretor do jurídico, foram lá no evento do Laboratório Sabin, que a gente fala de experiência do paciente, estratégias na saúde, e quando acabou essa palestra, o professor Ramalho e o doutor Raul fizeram uma pergunta, esse seu projeto pode ser nosso projeto? Então, vocês imaginam, eu fico até emocionado mesmo de falar, porque foi incrível o que aconteceu. A pandemia veio no meio e fez com que a gente migrasse para o mundo virtual, e essas palestras aqui começaram assim. Fizemos mais de 130 palestras online junto com a Anadem e todas as plataformas comerciais do Brasil todo. E agora nós começamos por São Paulo com o Marcelo, num evento sobre experiência do paciente, experiência do cliente, estratégias em São Paulo. Depois fomos com o Alcindo e o Manuel para Recife. E no dia 10 de maio, nós vamos estar em Curitiba. Falando de estratégias na saúde e experiência do cliente. Tudo começou por um convite. No evento do Marcelo. Exatamente. E essa questão de levar você para a Anadem, você pode ter certeza, sem eu saber, isso foi ideia do professor Ramalho, né? Essas coisas boas só partem de mentes brilhantes. É impressionante. É um grande privilégio ter vocês aqui toda quarta-feira, é um compromisso e é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de coração, Marcelo, você tinha que ser o titã da edição 100, muito obrigado. Professor Ramalho, doutor Raul, muito obrigado. Rodrigo, não preciso nem dizer, cara, você é meu irmão de coração e toda quarta-feira a gente está juntos por muito mais tempo. Quero oferecer aqui um presente que foi o primeiro e-book que eu escrevi para a Anadem, para vocês, que é a experiência do paciente, e quero lançar aqui, para mim é uma honra lançar um vídeo, o e-book de gestão médica por trás do jaleco, que o nosso querido doutor Rodrigo Leite escreveu, lançamento aqui hoje, o link está aqui para vocês. Então, não tinha data melhor para isso, né? Não há desculpas, desculpas. Meus queridos que assistiram aqui com a gente por uma hora, foi uma honra ter vocês aqui. Quero aproveitar que a gente ainda tem 30 pessoas online e dizer que daqui a meia hora eu vou estar com a Associação Brasileira de Médicos Veterinários conversando sobre produtividade. Então, se você ainda aguenta mais uma hora de bate-papo neste alto padrão, eu espero vocês lá no YouTube da AMNR, Associação Nacional de Médicos... Não? É no da BHV? Associação Nacional de Médicos Veterinários. Santo Renan. Renan é o nosso guru aqui. Um grande abraço a todos e nos veremos na próxima quarta-feira dos Titãs. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite.